Oi, gente! As porta-vozes dessa edição são as meninas da Indique Uma Preta, um movimento que começou com um grupo nas redes sociais para indicação de vagas de trabalho entre mulheres negras e hoje em dia é uma consultoria que vem contribuindo e potencializando as pessoas negras dentro do mercado de trabalho de forma estratégica. E elas bateram um papo sem padrão comigo que tá muito massa. Se liga só! Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Indique Uma Preta, no Papo Sem Padrão, que é a Amanda, a Dani e a Verônica. Eu agradeço demais, vocês realmente são meninas incríveis, que eu já era fã antes mesmo de conhecer, né? Porque eu já participava do grupo do Facebook de vocês, do Indique Uma Preta, e aí virou todo esse monstro, né, da consultoria, e vocês têm projetos incríveis. Eu estou muito curiosa para falar com vocês um pouco sobre essa questão do todo o âmbito corporativo e de toda essa proporção que tomou o Indique, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, com essa questão, enfim, trazendo um pouco de toda a situação geral de Black Lives Matter, né, que vidas negras importam. Eu acho que todo mundo teve essa sensação que essa pauta que é antiga, né, de racismo estrutural, principalmente nas empresas, virou uma pauta nova, né, porque todo mundo começou e voltou a falar. E aí eu entendo, eu estou muito ativa no LinkedIn e isso ficou muito perceptível lá, né? As vagas, aparecendo muitas vagas para as mulheres negras, para pessoas negras, e eu entendo que o Indique, né, tem uma participação muito grande nisso, né? Dentro de toda essa contribuição para esse ecossistema aí trabalhista, vamos dizer assim, para as mulheres negras. A inserção das mulheres negras dentro do mercado de trabalho, que, sem dúvidas, o projeto de vocês é incrível em relação a isso. E aí, pensando nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, como vocês enxergam que o Indique contribui para isso virar uma normalidade, né, para parar de ser esse assunto em ascensão e só quando todo mundo está falando e realmente normalizar tudo isso? Ju, eu acho que, sem querer, a gente antecipou uma solução que viria a ser uma demanda do mercado futuramente. E eu digo isso porque a Indique Uma Preta surgiu há 6 anos atrás em forma de comunidade, né? E a gente, você mesmo, né, nos bastidores, a gente estava conversando, quanto você já conhecia a Indique há bastante tempo e tudo mais, você indicou pessoas por meio dessa rede, então a gente construiu essa rede muito potente, muito legítima e muito verdadeira, e depois a gente foi entender, né, que isso poderia ser potente para o mercado, para esse mercado que é tão acostumado a falar de negócio, é tão acostumado a falar de estruturas que são frias, sabe, que não olham para a humanidade das pessoas. Dentro desse contexto aí de bastante frieza, a gente conseguiu trazer um pouco de humanidade, conexão e comunidade. Então, acho que primeiro a gente traz a legitimidade que o poder das comunidades levam para dentro das empresas, né? E mais do que isso, a gente traz os nossos repertórios enquanto mulheres negras, como consultoras também dessas empresas, para falar que diversidade não é só contratação, para falar que as estruturas precisam ser mudadas de dentro para fora. Com um ponto, eu acredito que essa naturalização vem quando essas pessoas estão nesses espaços, né? Então, aquele mês, assim, né, que foi em junho, eu nunca esqueço daquele início de junho, me despertou até uma certa agonia, porque a Dani criou o Indique há 5 anos. A gente vem falando, né, principalmente no mercado publicitário, dessas pautas há algum tempo. Tem outras comunidades também que surgiram nas redes. E aí, em junho, você acorda e parece que todo mundo descobriu ali, não é? O racismo. Então, eu acredito que a naturalização parte muito, né? O que é essa naturalização? A presença, né, dessas pessoas, e a gente fala, e é tão louco isso não ser natural num país onde a maioria das pessoas são negras, sabe? Então, é algo que devia ter sido um choque
há muito tempo. E até hoje, né, a gente estava escrevendo sobre isso, né, que, enfim, eu e a Dani estava até conversando, que o movimento negro, né, já trazia essas pautas. Então, não foi algo que os norte-americanos cantaram, né, trouxeram e tal. Sim. Não, já é uma pauta ativa, é uma pauta ativa no Brasil. Eu acho que isso diz muito também para onde nossos olhares estão, né? Para onde que a gente está olhando, né? Enfim. Então, acredito que essa naturalização acontece quando as pessoas negras estão nesses espaços, ocupando, enfim. Com certeza. Eu acho, só complementando e finalizando também, acho que as meninas responderam muito bem. Eu acho que também o que em junho aconteceu foi que toda essa pressão social da conversa latente fez com que realmente as pessoas começassem a pensar tardiamente, enfim, estamos em 2021 e aconteceu aquilo em 2020, e aí, tipo, as pessoas começaram a abrir os olhos. Então, mas há anos atrás, enfim, toda a nossa história do Brasil, a gente estava sempre falando disso, né? Então, a pressão social faz com que os locais onde a gente trabalha, onde a gente estuda, comecem a pensar nessas estruturas. Então, é triste que só em 2020 a gente tenha tido um debate tão caloroso por conta de uma desgraça, né? O que aconteceu foi uma desgraça com o cara, e depois aconteceu uma série de coisas aqui no Brasil. Mas é muito isso, né? Então, aconteceu tardiamente, está acontecendo, as pessoas estão abrindo os olhos agora, mas é muito por conta de uma pressão social mesmo que o movimento negro já vem construindo há anos, mas que aconteceu ano passado por conta de uma coisa que foi muito intensa, muito latente. E é isso. E aí a gente percebe o quanto a pressão social, né? O quanto a sociedade estavam com olhos para outras coisas, né? E que a gente realmente movimenta algo quando a gente quer, né? Porque quando a coisa começou a fomentar e quando a sociedade começou a enxergar isso, tudo se voltou a favor disso, né? Marcas, empresas, movimentos. É muito louco pensar que a gente tem o poder nas mãos, mas a gente às vezes não sabe muito bem como usar, né? Porque, enfim, e aí tem N questões por conta disso, né? E principalmente de uma forma por falta, eu acho que ignorância, mas ignorância não no sentido pejorativo da palavra, né? Mas é porque realmente não conhece, né? Desconhece a causa, né? Por quê? Porque as pessoas que estão ali de uma forma técnica para falar e que estão dispostas a falar, elas não conseguem, não tem esse espaço. Então, parece que é um ciclo vicioso que, na minha visão, 2020 meio que abriu essa camada para realmente falar, porque as pessoas começaram a falar, ei, não existe. O fato do racismo ser velado no Brasil, ele deixa a gente, né, mascara muitas coisas, né? Então, por isso que teve esse choque, né? Até mesmo, a gente é um país que tem muita influência norte-americana, então os filmes que a gente consome, então parece que tudo ali, né, que o racismo ele tá mais evidente, né, em todos os produtos culturais que a gente consome e não está aqui presente nesse genocídio diário que acontece, né? Então tem esse fator também. Para vocês no off, que eu vivo falando de vocês agora, né? Óbvio, porque eu já sei que eu posso falar, e eu falei assim, então eu vou falar, já que elas aceitaram fazer a matéria com o gerúndio. Esses dias eu fui convidada por uma ex-professora minha da faculdade, numa aula online dela, para falar sobre diversidade no âmbito corporativo, mas como eu não tenho especialização em parte de recursos humanos nem nada disso, então a minha vivência como mulher negra, né? E aí eu comentei com ela sobre o case de vocês, né? Enfim, como consultoria e tudo mais, e sobre a jornada da mulher negra dentro dentro da empresa, né, que é essa próxima questão, que é com base no estudo que vocês fizeram, né, que é Potências Invisíveis, que é um estudo, assim, que eu pego muita coisa ali, né, que é um estudo muito rico, é muito difícil, inclusive, né, quero deixar bem claro aqui que é muito difícil ter esses indicadores, é uma coisa também que é velada, esse tipo de indicador, porque você chega até um certo ponto e grandes empresas, grandes consultorias de diversidade, quando você vai ver, chega até aquele ponto de, assim, a empresa coloca para dentro pessoas negras ou pessoas de outros grupos à margem da sociedade, mas em que cargo, em que local, em que área, né? Então,
é muito superficial, né? Tem uma parte muito interessante que é essa jornada da mulher negra dentro da empresa, né? Até chegar ali como um cargo de gestão. E eu queria entender de vocês qual que são as principais dificuldades até chegar nessa última etapa, né? Pensando hoje, assim, tem muita questão, primeiro, de reconhecer que é uma pauta relevante, né? Porque você só ajusta algo, você entende aquilo como um problema de fato. E a gente não tem nem essa base, né? Muitas das empresas colocam diversidade, quando enxergam diversidade naquele combo de diversidade genérica, né? Que a gente também traz esse ponto na pesquisa. E quando você traz para o dia a dia, você vê o quanto essa mulher ela não se sente reconhecida. E é isso que a gente não está nem falando, esse pré, né? Que toda essa jornada para você se inserir no mercado de trabalho. Essa mulher, quando ela está ali, ela não se sente reconhecida, ela tem preocupações que vão além do desempenho dela, ela tem que se preocupar com questões estéticas, né? E isso acaba de uma forma ou outra. Imagina, você já tem que entregar o seu trabalho, você ainda tem que pensar sobre o seu cabelo, como você se veste, como é que você vai ser lida naquele espaço. Então, já são outras preocupações que também trazem essa influência. O espaço, essa mulher, muitas vezes, ela não é ouvida. A gente também traz muito sobre isso na pesquisa, né? Então, muitas vezes, uma outra, até mesmo a questão de gênero, até mesmo um homem, uma mulher branca, é muito mais ouvida do que aquela mulher, né? Uma outra questão também, e aí vale dizer que a nossa pesquisa, a gente teve mais de 1.000 entrevistadas e algumas das entrevistas foram em grupos locais, né? Uhum. E essas mulheres, elas traziam muito, e a gente até viu isso depois na pesquisa, na quantitativa, o quanto elas se especializavam, né? Então, elas não param de se especializar porque elas estão sempre procurando, né, esse melhor, até mesmo esse se manter, não é nem muitas vezes avançar, mas se manter no lugar que elas estão. Então, é de fato, assim, uma questão estrutural, porque se a empresa que ela está inserida não enxerga essa pauta, toda essa questão como algo relevante, é uma empresa que não vai investir em ações, né, que vão desenvolver essa mulher, enfim, e não vai acontecer todo esse desenvolvimento. Eu só complementando um pouco o que a Verônica falou, esse ponto da estética, né, acho que me chocou bastante. A gente sabe, mas quando a gente vê realmente isso em dados, enfim, em uma pesquisa mesmo, muito impactante. Então, você vê que algumas mulheres não se sentem confortáveis e não se sentem aceitas naquele espaço para performarem melhor por conta, né, do seu cabelo, enfim, da sua estética. E então isso é bem preocupante e isso, assim, acontece ainda muito, né? E a gente também fala na pesquisa sobre as pessoas as mulheres que se sentem, né, desqualificadas profissionalmente dentro desse espaço. Então tem uma série de questões que são de estruturas mesmo. Eu acho que as estruturas, elas precisam começar a ser mais moldáveis e maleáveis, assim. Não é sobre, tipo, enfim, baixar a régua nem nada do tipo. É sobre realmente se moldar, porque nós estamos num novo mundo onde as pessoas têm diferentes repertórios, outras jornadas de vida, outras referências. Até só complementando, a gente viu que, cara, essas mulheres, elas não param de estudar, sabe? Elas estão sempre estudando, aperfeiçoando em alguma área. Então, toda essa questão do desenvolvimento delas é muito mais sobre esse sistema do que toda, enfim, a possibilidade, a jornada que elas constroem profissionalmente, né? Então, é um sistema que oprime e impede até mesmo que ela, mesmo empregada no emprego dos sonhos ali, ela se sente coagida, assim, de se expressar, de ser ela mesma, de ser ouvida, assim, que é algo simples, comum, né, para outras camadas, e para essas mulheres é um esforço, acaba se tornando um esforço ali no dia a dia. Que tudo isso que as meninas falaram só evidencia que o problema não está na gente, o problema não está em nós, o problema está no mercado, nessa estrutura que é racista.
né? Acho que o racismo conta pra gente uma mentira de que nós não temos qualificação, de que nós, mulheres negras, não corremos atrás, nós, mulheres negras, temos problemas, somos raivosas demais, né? Temos muitas questões e por isso a gente não consegue entrar no mercado de trabalho. Quando, na verdade, a gente vê que o problema está no mercado, né? Além de todos esses problemas aí que as meninas exemplificaram muito bem, nessa pesquisa a gente identificou 4 barreiras, né? Que é a formação e a qualificação, e não significa que falta formação e qualificação para essas mulheres, significa que os RHs não conseguem atualizar os referenciais de contratação para atender a qualificação dessas mulheres, o medo de errar, né? Então, tem RH que não sabe se fala preto ou negro, que fala afrodescendente, que tem medo de falar a palavra negro. Como que uma pessoa dessa vai desenvolver política de diversidade se ela tem medo de falar a palavra negro, sabe? Sim. Conexão e acesso também é a terceira delas, né? Então, essa falta do networking, né? Essa falta do quem indica, que muitas vezes nos falta para nós que somos a primeira geração da nossa família a entrar no mercado de trabalho, muitas vezes falta essa pessoa que vai indicar, que vai trazer, que vai puxar. E a diversidade genérica, né? Ou seja, muitas empresas ainda colocam a questão racial dentro de uma massa cinzenta, assim, dentro de um bololô de milhares de outras coisas. Sim. Isso muitas vezes é respaldo para as empresas falarem: a gente já é diverso, tem muitas mulheres aqui, tem muitos gays na minha empresa, mas a gente está analisando de fato, todas essas identidades de um jeito estratégico, né? Então, essas são as barreiras que a gente identificou e que, de novo, eu acho que só comprovam que o problema está no mercado, que precisa rever as estruturas, e não em nós, mulheres pretas, que estamos nos articulando, estudando e se movimentando para conseguir entrar, de fato, no mercado de trabalho e se desenvolver. E eu acho que falta um pouco disso, né, das empresas reconhecerem isso, que as outras habilidades, não é porque eu não sou formada numa faculdade mega blaster, que eu não tenho capacidade para fazer aquela coisa, sabe? Para não estar numa área estratégica da empresa, né? Eu acho que isso é muito importante. E também que gera lucro, né? Porque... também nessa vivência com marketing, eu entendo que quanto mais tiverem pessoas, né, que se adequam a esse grupo, esses grupos diversos, né, vamos dizer assim, como tomadores de decisão, mais a gente vai conseguir ampliar essa visão, né, de mercado. E isso é muito lucrativo para uma empresa, né, de ter essas pessoas realmente como tomadoras de decisão e não só como executoras da obra ali, né? Sim, e aí, só complementando, a gente até vê na nossa pesquisa, né, que é o grande insight, assim, né, essa grande mudança de chave, justamente quando todo mundo fala, né, de putz, principalmente no Brasil, que, enfim, a gente está falando aí da maioria da população negra, as pessoas têm que estar aqui, é muito, né, por esse olhar de uma causa social, até beira isso, e não é só. Né? A gente traz o olhar da potencialidade mesmo para esses profissionais, né, de trabalho. E não à toa a gente vê grandes empresas chamando pessoas negras para ocuparem ali o cargo de diretores criativos, porque é isso. Sim. Uma vez que você nunca teve o caminho fácil, as coisas ao seu expor ali, né? Uma vez que você teve que procurar, e a galera até usa o termo hackear muito esses caminhos, você vai ter um outro olhar para aquilo, né? Exato. Você não vai ter aquela coisinha, principalmente quando a gente fala de São Paulo, daquelas formações das mesmas universidades, os mesmos cursos. Não, são pessoas que não tiveram aquela oportunidade ali, então são pessoas que tiveram que desenvolver uma marca paralela e sempre quis trabalhar com moda, mas como é que a gente acessa hoje o espaço das grandes marcas, dos estilistas? Não, e você vai desenvolver a sua própria marca. São pessoas que foram ali no paralelo desenvolvendo projetos nos lugares onde elas moram, enfim. Galera do corre. Que tem muito mais, né, a oferecer de repertório mesmo, e até mesmo um repertório que se conecta à realidade Brasil, à realidade regional, do que muitos outros. Com certeza. Vai estudar cinema em Nova York, sabe? Ok,
tem a técnica ali no grau, mas aquela outra pessoa que fazia vídeo com o celular, com o smartphone, ela tem um olhar, ela traz a vivência dela, ela conta a história da comunidade dela, ela traz uma riqueza, sabe? Então é esse olhar que as empresas, né, elas têm que expandirem aí ao contratar e buscar os profissionais. E aí, caminhando para o final, né, é aquela pergunta meio clichê, mas que trazendo um pouco para realidade de vocês, que hoje vocês como consultoria, fora as redes sociais, enfim, que o Facebook continua grandão lá, o grupo do Facebook, que já virou uma potência que ela se retroalimenta ali, né, o grupo do Facebook de vocês, né? E a gente pode, se a gente sair do grupo, aquela potência ainda vai continuar se desenvolvendo, porque expande os limites daquele grupo, né? Expande os limites de nós que somos as criadoras. É muito bonito de ver. É muito bonito de ver mesmo, assim, sempre, todos os dias tem notificação lá, e além do grupo do Facebook, as outras redes sociais também, e é mais ou menos essa pergunta, né, quais são os ideais de vocês agora como negócio e como protagonistas de mudanças, né? Resumindo, eu acho que a gente está se consolidando e nesse começo de consultoria, então o ano de 2019 e de 2020 foram anos realmente muito importantes na nossa trajetória, assim, tanto de comunidade, porque a gente conseguiu também fornecer cursos, fornecer mentoria, fornecer materiais para essas mulheres dessa rede, Legal. Não também só as mulheres, mas grupos, homens negros também, pessoas do grupo LGBTQIA+, pessoas periféricas, enfim. Então, a gente também tem essa ideia de que a mulher negra ela vai puxando também outros grupos minoritários, e isso é uma coisa que está nos nossos planos, a gente fazer mais coisas em relação a isso para a comunidade. Então, isso é um ponto muito interessante. E o ponto também da consultoria, que assim, aconteceu de uma maneira bem orgânica, mas que foi muito intenso no ano passado, em 2020, porque foi um ano de incertezas e um ano muito difícil e complicado, que a gente achava que não iriam acontecer muitas coisas, e aí, na verdade, aconteceram muitas coisas. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que um ponto é esse, é fornecer ainda mais esses insumos para essa comunidade, e o outro ponto é continuar provocando ainda mais esse mercado que ainda tem esses espaços que não falam direito sobre diversidade, ou que ainda precisam alcançar uma maturidade melhor, assim. Eu acho que é um pouco por aí também. Isso que a Amanda disse, assim, né? Olhando de forma linear para a história, né? A gente trouxe muito da provocação. Aí dessa provocação a gente ainda fala, né, dessas contratações, e com certeza sempre vai ser o nosso foco de trazer e de ligar essas mulheres ao mercado de trabalho, aí homens e mulheres, quando a gente fala sobre a consultoria. Mas também desenvolver essas mulheres, né? Então, toda essa questão da liderança também, ok, falamos de contratação, mas a gente também está falando onde essas mulheres, né, onde elas querem estar, e por que não nesses cargos de liderança, se elas quiserem, né? Então, é um dos pontos também, por isso que a gente continua, não é só beijos, contratou, não, a gente continua ali, todo esse relacionamento com os nossos clientes hoje, porque de fato a gente acompanha mesmo. A gente vibra em todo o processo. Hoje a gente recebeu a gente entrega alguns shortlists e, cara, acho que eu recebi o melhor, assim, da vida, de verdade, se eu tivesse a contratar as 3 minas que eu recebi. E é isso, a gente está muito próximo de estar torcendo para ligar essas mulheres ali, mas que elas se desenvolvam também. E com relação à comunidade, a Amanda trouxe muito bem. Eu acho que uma das coisas essenciais também é a gente entender todas essas particularidades, né? A gente está falando de uma rede de 7.000 mulheres ali, mas são 7.000 mulheres distintas entre si, né? Tem mães, tem mulheres empreendedoras, tem mulheres de outras regiões, né? Nós 3 hoje, não sei, você também, nós 4 hoje vivemos no Sudeste, mas tem uma infinidade de mulheres negras que estão em outras regiões, então acho que é muito importante a gente seguir entendendo as particularidades dessas mulheres
E continuar também trazendo workshops, cursos, capacitação, enfim, outras atividades. E o principal, né, que é se manter aí como esse quilombo, né, que já até nomearam a gente dessa forma, se manter isso, acho que é esse movimento, né? Tanto a minha história com a Dani, de outras mulheres, com a Amanda e com outras mulheres negras que estão na minha vivência hoje, seja a Dani e a Amanda como amigas, mas também sócias, outras mulheres como amigas e tocando outros projetos, a gente é uma rede, né? Então, nasce aí essa rede, veio tudo, né, dessa rede de apoio, e eu acho que tem muito aí a evoluir. Acho que a gente já tem uma outra conexão aqui, através do Indi, que isso só se multiplique cada vez mais. Então é isso. E é isso, meninas, eu agradeço demais, assim, eu não tenho explicação assim, palavras mesmo para agradecer o quanto vocês abraçaram o projeto desde o começo, assim, me respondendo, mesmo sendo, assim, uma coisa tão pequena ali, desde, eu tenho um projeto aqui, vocês querem participar, e realmente vocês são uma potência, uma referência mesmo. Eu acho que o que vocês estão fazendo é uma coisa muito única, mas que se expanda, né, para que deixa de ser uma coisa única e seja essa coisa de reproduzir mesmo, e eu espero realmente contribuir com essa reprodução dessa mensagem que vocês trazem, não só uma mensagem, né, mas uma ação que eu acho que é muito mais importante. Então, muito obrigada por serem essas protagonistas mesmo de mudanças e por representar tanto a gente, assim, a nossa comunidade e as nossas potências de uma forma tão, tão bonita. Nossa, Ju, desse jeito você realmente emociona a gente, porque todas nós temos peixes no mapa e realmente... Obrigada pelo espaço, obrigada pelas palavras. Eu espero que o seu projeto, o seu negócio prospere bastante. É muito legal ver pessoas com projetos assim, que têm uma proposta muito bacana e muito verdadeira. Acho que é isso. Muito obrigada pelo espaço aí. Obrigada, Ju, pelo espaço, parabéns pelo projeto, ele é incrível, você é extremamente dedicada, inteligente, criativa, é só o começo, eu tenho certeza que vai muito longe, continua contando com a gente. Sim, nossa, é uma felicidade pra gente ter você de verdade, nossa comunidade, mesmo a gente não se conhecendo, né, espero que aconteça depois da vacina. Mas lá mesmo, e você não tá movimentando só nós, mas enfim, quantas pessoas já foram envolvidas e estão sendo impactadas, né? E a gente também fala de inspiração, de referencial, e eu acho que as redes sociais têm muito essa força, assim. Então, muito, muito obrigada por esse tempo, né? Por essa visibilidade, e que, enfim, só cresça aí. Obrigada.